Pois é, sejam bem-vindos, pessoal, né? Nossa última aula aí de sistemas elétricos de potência, instalação, né? Que sistema tem projeto também, tem manutenção, né? Aí eu, como todas as atividades aí, né? Desculpa aí por ter demorado aí a entrar, né? Problemas técnicos aqui nos servidores. É, eu vou passar a última parte aqui de infraestrutura que eu estou vendo aqui, que foi a de LT, lá de linha de transmissão. Vou só achar a equipe 753849 Charuto. Tá aqui. Vou deixar aqui ela. Tá ok aqui. Só achar a apresentação de linha de transmissão. Então, o Gabriel, deixa eu dar uma compartilhada aqui. A gente estava vendo, a última foi sobre LT, né? A de hoje. Continuar ela aqui. Mas pelo menos pelas que eu já corrigi, tá tudo ok, não tá. É porque essas tarefas aqui dessa UC, elas são trabalhosas, né? E elas são assim, não, eu até tentei automatizar elas, né? Mas eu tô vendo aí algumas possibilidades aí de como que eu posso automatizar. Mas a princípio ela é discursiva mesmo, que depende de POP, né? Igual esses aqui, ó, POP é abrir chave em carga, né? Esse que são basicamente listas, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver no último slide que a gente estava. Não, beleza. Então, vai ser rapidão aqui. Acredito que não vai demorar muito o fechamento aqui da infraestrutura, né? Igual eu expliquei para vocês. Eu deixo para instalação passar a infraestrutura, né? Mas assim acaba que a gente não consegue passar toda que a gente, né, que a gente necessita e toda a infraestrutura. As que ficaram faltando, a gente aprofundar mais, principalmente a de rede de distribuição, eu vou listar elas melhor para vocês na matéria de projetos. Talvez até de manutenção. É porque manutenção ela é bem compacta, manutenção do CEP. É, Aí, como ela é compacta, são duas atividades. Uma atividade para desenergizar circuito e a outra para linha viva, né? Aí talvez nela eu passo um pouco nela e outra parte da infraestrutura padrão, né, de distribuição em projeto do CEP. Daí a gente vai lá se ater a como o passo a passo, né, para fazer o projeto. Então, né, como eu havia explicado aqui, ó, basicamente é o quê? É altura, é padronização de alturas, de distância dos condutores, né? Eu tinha mostrado aqui, ó, travessias em lagos, rios, tem algumas que ficam até em balsas, né? Essa daqui, se não me falha a memória, é lá no meio mesmo no Amazonas, se não me falha a memória, essa daqui. Eu estava ajudando o pessoal fazer participar de um leilão, né? De um cliente. Aí eu tinha umas fotos boas, tinha não, ainda tenho. O problema é que as fotos tinham algumas personalizações, né? E por questões de não expor o cliente, aí eu tinha que editar a foto aqui, mas é muito boa. Mostra o pessoal lá montando aqui, ó. Essa aqui que eu falei, ó. Algumas ficam em balsas, né?
Então, basicamente, pessoal, assim, a construção da infraestrutura que vai dar embasamento a uma linha de transmissão, né, os padrões, são basicamente aonde que essa infraestrutura ela vai, né, fazer a travessia, aonde que ela está instalada, né? Lembrando que a gente tem que ter a faixa de servidão, né? Deixa eu ver se eu deixei aqui na pasta de vocês. Ahn, Não tem, mas eu abro ela aqui rapidão aqui. Tava pensando aqui em arrumar uma tela de 32 aqui, que fica bem melhor para mostrar para vocês. Um colega meu estava gravando umas aulas do YouTube e a tela de 32 é muito boa, assim, dá para mostrar bastante coisa para vocês. Só ir aqui no onde ficam as normas. Estou fazendo a migração aqui de uns arquivos. Eu vou backup, Pro Engenharia, Telg. Eu vou até pegar essa pasta aqui de normas, que eu estou fazendo a atualização para as normas com a nomenclatura da concessionária, né, atual, né, que é da Equatorial. O problema é que o acrônimo, né, os números são muito, eles são difíceis, né? O da CELG que era bom. Muitos professores nem mudaram a nomenclatura. Nossa, o referente a 04, ó, achei aqui, linha de transmissão. Vou deixar aqui dentro da pasta. Pai, já tinha aqui, ué. Já tinha. Às vezes é tanto arquivo. Lembrando aqui, pessoal, pegar um que tem uma torre, né, para ficar mais condizente aqui. Então, ó, lembrando que existe o quê? A faixa de servidão, né? O parâmetro, né? Lembrando aqui, né, até dos slides anteriores aí, né? A gente tem o raio de risco. Esse raio, que essa distância, né, é muito. Eu lembro quando, como dizia lá da escolinha lá do professor Raimundo, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu ficava, né, admirado. Eu falei, nossa, por que coloca o cabo de energia lá em cima, lá no alto? Ah, aí minha mãe uma vez falou, não, meu filho, é para o pessoal não mexer. Mas por que que as pessoas ficam mexendo, né? Eu não tinha, ainda era muito novo, né? Eu não tinha essa noção, né, que o pessoal, né, rouba, né, tem o furto, né, roubo é quando é com a pessoa de posse, né, e o furto de cabos, ele, né, apesar de a maioria ser de alumínio com alma de aço, né, ele é relativamente grande. Eu me lembro uma vez que um primo meu, ele estava trabalhando numa obra ali em Cuiabá, e aí a obra ficava perto de um bairro lá, um bairro bem perigoso, chamava Pedra 90, se eu não me engano. E daí ele saiu de manhã, né, para ir para a obra, e aí disse que no domingo ele estava lá assistindo TV e de repente a TV desligou. E daí quando ele, né, aí ele, desligou, acabou a energia, né? Ah, vou dormir. Acordou de manhã sem energia e tal, geladeira desligada. Aí quando ele vai, sai lá da porta, aí ele olha para os postes de distribuição, né? Que não tem nenhum, só de transmissão. E ele vê que os postes estão sem cabo. Ou seja, no domingo, lá nesse Pedra 90, né? Eles foram, o pessoal foi lá e fez o furto de cabo, né? E pelo que ele me relatou, né? Ao que consta, não teve nenhum acidente. Então, esse furto aí, né, foi bem sucedido. Então, provavelmente alguém que tinha conhecimento, ainda mais roubar um cabo de alumínio com alma de aço de uma 13.8, né?
que tem 7.975 volts em cada fase aí, né? Então é complicado, né? Se furtaram, quer dizer que foi alguém que tinha conhecimento aí de causa aí para, né, para executar esse furto. Então, quando a gente fala da construção da infraestrutura de projetos, basicamente tem que ter distâncias compatíveis, né? Distâncias que deixam ter um raio de risco aqui, e daí eles se valem de alturas, né? Primeiro a altura que ela é grande, né? Tipo uma torre aí, vamos supor, uns 40 metros aí, mais ou menos, 35, igual tá falando aqui, né? É nessa faixa aí, dependendo do tipo de torre. Primeiro é muito alta para ninguém mexer, né? Ou como os meus avós, diziam meus avós, para ninguém bolinar nos cabos, né? E segundo, é porque o nível de tensão ele é alto. Ah, mas a baixa tensão, professor, ela fica lá no altão e é fraca. Baixa tensão, o nível de tensão é bem menor, né, do que de uma linha de transmissão. Porém, se ele entrar em um curto, ou seja, um cabo de baixa tensão na fase A, por exemplo, 220 volts, tocar o solo, não adianta. Se eu não tenho uma carga para dissipar essa energia, por exemplo, se um cabo, eu tenho uma torre aqui, ó, vou colocar o traço menor aqui, eu tenho um poste aqui de distribuição. Aí eu tenho uma rede multiplexada. Então eu vou tem umas que tem chama, é um suporte L, e daí ele tem um grampo chamado grampo de suspensão. Aí bem aqui nessa suspensão passa o neutro e entrelaçado aqui, né, fica fase A, fase B, fase C. Professor, você está desenhando aí, mas vou te falar, viu? Não queria falar não, mas se eu vivesse de desenho, você ia passar fome. Você tá certo. Mostra logo aí, professor. Larga de ser preguiçoso. Nesse aqui não tem, mas vai servir aqui, ó. Então, ó, essa rede aqui é uma rede multiplexada de baixa tensão, ou seja, a gente tem, né, o neutro, ele é o único cabo nu, aí tem fase A, seria o preto, né, B, o cinza e o C, o vermelho aqui, né? Então, se um desses cabos cai no chão, né, ou da rede nua, tem um desenho aqui que mostra é porque, pelo menos na norma atual aí, ó, a gente tem os dois exemplos aqui. Tem a rede multiplex, que ela. Aqui fala que ela é isolada, mas ela não é isolada, não, porque campo eletromagnético vaza dela. Ela é protegida. Quando é isolada, quer dizer que ele tem uma proteção metálica. Geralmente é tipo um papel de alumínio em volta do condutor elétrico aqui. E aí ele vai servir, né? É porque eles fazem essa armadura. Aí pega o campo de um lado, você tem um campo eletromagnético do cabo, e aí aí você coloca uma cobertura nele primeiro. Aí em cima dessa cobertura você coloca uma proteção metálica que é basicamente um papel alumínio. Aí vai emanar campo magnético do cabo, e esse campo magnético do cabo aí, né, dependendo, aí você conecta essa armadura aqui no neutro, né? Aí o cabo ele é semelhante ao cabo concêntrico, não sei se vocês já viram. Aí parte da energia passa para um lado e a outra, né? Ela é alternada, né? Mas sempre uma vai estar em oposição à outra. Aí o campo eletromagnético que é aqui, ó, tá indo para a tela de vocês e tem um que está vindo da tela de vocês. Aí o campo magnético, por exemplo, vai vir polo norte e polo sul. Aí basicamente, ó, teria aqui
Uai, ele não deixa eu. Estranho, não deixa eu desenhar aqui, não. Não, mas não tem problema, não, a gente desenha aqui. Então, né, alumínio com alma de aço, né? 6 de alumínio, o sétimo de aço. Aí ele emana um campo eletromagnético. Só que aí você põe uma cobertura plástica aqui por cima e põe o papel alumínio aqui. Aí interliga ele no neutro. Daí vai ter campo magnético em um sentido. Aí eu teria assim, tipo, sei lá, que Polo Norte. E aí, na armadura que fica externa, que é a proteção, você teria o Polo Sul. Daí, esses campos, eles se anulam. Polo Norte com Polo Sul. O Polo Norte, por exemplo, entrando aí na tela de vocês, né, no papel, e vamos supor o Polo Sul saindo aqui, ó. Aí, quando eu tenho essa combinação, que ela é característica do cabo coaxial, cabo concêntrico, o famoso RCA, né, que na verdade o coaxial é um RCA, um cabo RCA bem mais construído, né, que geralmente é utilizado, essa construção é utilizada para sinal, né, de dados aí, de áudio, de vídeo, mas também pode ser utilizado para transportar energia, desde que você coloque a quantidade, né, a bitola e a quantidade de ou cobre ou alumínio com alma de aço, né, proporcional. Aí daí, quando eu tenho Polo Norte e Polo Sul num cabo protegido, aí sim eu posso chamar ele de isolado. Porque aí os campos eletromagnéticos vão estar se opondo, e então eles se anulam, né? Não é que não vai ter campo eletromagnético, vai ter campo eletromagnéticos em direções opostas, daí eles se anulam. É igual o prédio lá, tem uma matéria lá da engenharia civil que chama isostática. Você coloca uma edificação aqui, né? A edificação ela só não cai porque tem o que? Tem as armaduras, tem o concreto armado, né? Existe uma força, né? A força peso que faz com que, né? Esse prédio tenha a tendência a cair, mas ao mesmo tempo vai ter uma normal aqui, ó, que não vai deixar. Então essa estrutura vai ficar isostática. Então, ela ficando isostática, eu vou ter forças atuantes aqui, só que as forças vão estar equilibradas. A mesma força que eu tenho puxando para baixo, eu vou ter o quê? Normalizando para cima aí. Então, ela vai ficar estabilizada. Do mesmo jeito aqui, ela não, o termo não seria isostático, mas é isostática. Mas o termo aqui seria o quê? O cabo isolado, porque ele tem o quê? Cancelamentos de campo eletromagnético. Por isso que aqui eu falei que está errado aqui, ó. Não, não deveria estar isolado, deveria estar protegido. Então, o neutro aqui, né? O neutro é o único, né? Ó, tanto aqui na rede que ele está chamando de isolada, né? Que é a multiplexada, quanto na rede clássica aqui. E o maior perigo é quando os cabos da rede clássica caem, ou seja, cabo nu, né? Independente, ó, se ele cai aqui, agora voltando para o meu desenho tosco aqui, ó, se arrebenta o cabo aqui e ele cai no chão, vai acontecer, vamos supor que foi a fase A que caiu, né? Então vai acontecer um curto-circuito fase terra, né? Aí, sei lá, fase A com terra. Então esse curto-circuito fase terra eu preciso, entre um condutor que tem um potencial elétrico e outra parte, né, seja a terra, né, seja o neutro, eu preciso ter um elemento que dissipa energia. Se eu não tiver o elemento que dissipa energia, tipo uma resistência ou a combinação, né, igual a gente viu lá em eletricidade básica, né, um circuito RL, né, que poderia ser muito bem ser uma máquina elétrica em modo motor, um circuito RC, que poderia também ser muito bem um motor elétrico
dependendo aí da... Porque tem um motor com excitação de campo magnético, aí ele tem uns resistores variáveis. Aí o modelo matemático daquele circuito, a gente chama ele de circuito R, né, que são os resistores variáveis que eles fazem a excitação do campo magnético do motor. E tem o L, que são os indutores, que são as bobinas, né, que, é, que controlam ali o campo magnético, né, que gera o campo magnético que sai lá do estator do motor até o rotor, né, atravessa o rotor lá nos polos. Então eu preciso de um elemento, uma carga aqui, ó, entre o cabo e o solo aqui. Se eu tiver essa carga entre o cabo e o solo, quer dizer que eu tenho um equipamento ligado, né? Que geralmente lá no transformador, né? No secundário dele é em estrela, no primário é em triângulo. E aqui a gente tem o neutro, ele é aterrado, né? Então, quando a gente liga um cliente, a gente liga um cliente na fase A aqui, por exemplo, aí um equipamento dele, tipo, sei lá, um chuveiro, vai estar na fase A e o outro vai estar ligado no neutro, que o neutro está aterrado. Ou seja, entre o circuito energizado, a fase A e a Terra, eu tenho um elemento que dissipa energia, que no caso é o quê? No caso, é um equipamento, né, de um cliente aí, né, na baixa tensão. Então, se o cabo cai direto sem um elemento no meio aqui, né, sem um equipamento, vai haver a formação de o ICC, né, corrente de curto-circuito. E a corrente de curto-circuito, né, o professor lá, provavelmente lá em eletricidade básica, ele mostrou que ela tende, ou seja, ela vai ser um valor muito tão grande que o pessoal nem fala o valor dele, né? Então ele tende ao infinito. Quanto mais tempo esse condutor ficar conectado direto aqui na Terra, ou seja, o curto-circuito fase Terra, e eu não tiver uma carga aqui para dissipar energia nessa carga e evitar a formação de corrente de curto-circuito, vai haver o quê? A formação de arco elétrico. Então, não importa se é da média tensão, se é da linha de transmissão ou se é da baixa tensão. Eu não tenho um elemento entre a fase, né, o cabo energizado e a terra, que simbolizaria um equipamento de um cliente, né, a simbologia aí. Então, vai haver o aparecimento de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, ela tende, né, ela vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto, né? É um raio, se eu não me engano, eu acho que eu tenho até a parte desse documentário. Se eu não me engano, dá 3 vezes 10, acho que é 300 milhões de amperes, alguma coisa assim, que dá a ordem de grandeza né, da corrente elétrica dentro, né, né, a portadora de uma descarga atmosférica aí. Então, a gente tem que pensar nesses parâmetros de construção, que é a faixa de servidão, né, que é esse retângulo imaginário aqui, né, que a metade dele vai estar no centro da estrutura, né? Então, nesse caso aqui, ó, para essa linha de transmissão de 230 kV, ó, é 17 metros e meio para um lado, 17 metros e meio para o outro, para evitar, né, para eu ter uma regularidade de altura entre o cabo e o solo, para assim, né, eu, né, evitar efeitos como o efeito, eu ia falar Peltier, nada a ver, o efeito pele, né, o efeito skin, né, que é o que? A formação de chispas, né, o pessoal lá, pelo menos ali da Bolívia, chama chispa, né, que é a formação de arco elétrico. Não sei se vocês já viram em até rede de distribuição, eu já vi aqui na rede urbana, o próximo do transformador, aí você vai ver, não tem lá do Mortal Kombat, né? Raiden Wins, Flawless Victory, né? Aí ele pega e solta um arco elétrico aqui. Aí quando dá esse efeito pele, né? Efeito skin, ele vai haver tem também o efeito corona, né? Que é semelhante, né? Só que não é o mesmo, não. Daí vai haver a formação de arco elétrico do nada, assim, o transformador vai estar a rede de baixa tensão ou a de média tensão,
né? E de repente você vai ver lá saindo assim o arco elétrico. Ah, o motivo da formação dele pode ser vários. Pode ser que no meio, lembra daquela aula que eu falei sobre um tipo de manutenção que poderia ocorrer lá na linha de transmissão, né? Que é até eu mostrei o vídeo que ele colocava o laço pré-formado linear, né? Para compor o quê? Mais linhas, né? Mais linhas ali, e porque provavelmente um dos condutores, um dos fios que compõem o cabo ele deve ter se partido, né, por questões de esforços mecânicos, né? Então, há essa formação, por exemplo, um dos condutores ele vai ficar solto aqui, ó. Aí você tem você tem a vibração mecânica, a vibração elétrica e o condutor, querendo ou não, né, ele não vai estar estático, não vai estar parado ali, né? E daí ele tem uma movimentação. Aí com essa movimentação, ó, deixa eu pôr aqui mais próximo aqui, ó. Ó, um fio com o outro, ó, eles vão se tocando e aí, ó, toca e, e sai de contato, ó, entra em contato, sai em contato. Daí ele vai formando esse efeito, né? Efeito pele ou efeito skin aí, vai formar um arco elétrico ali em volta. É um dos motivos ali. Um outro motivo também é geralmente, principalmente na parte da manhã, em que você não tem muitas cargas ligadas, né? Às vezes o transformador ele tá o que eles chamam de baixa carga, né? Ou quase a vazio, né? Se um transformador estiver operando a vazio, você vai escutar uma espécie de um urro, do mesmo jeito que se ele também tiver com sobrecarga, né? Vai aumentar, né, o efeito Joule, vai aumentar o calor, né? E também vai aumentar a vibração elétrica ali, né? E consequentemente, se tem vibração elétrica, tem vibração mecânica. Lembra que eu falei da regra da mão direita, né? Não vai haver apenas a formação de corrente elétrica e campo magnético em volta. Vai haver a formação de um vetor força, dependendo da direção da corrente, né? Um vetor força para baixo e um vetor força para cima. E ele vai provocar, né, o que eles chamam de vibração elétrica ali nesse condutor aí, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que tem que ter a faixa de servidão, né, para evitar, né, até, acho que eu não sei se eu comentei com vocês ou foi outra turma, né, que eu estou ministrando para várias turmas essa mesma UC aqui, né? É o A gente tem o quê? Faixa de servidão e essa distância aqui, ó, aqui a gente estaria vendo aqui, eu mostrando essa torre aqui, a gente estaria vislumbrando aqui o que? A vista frontal, lembra lá de desenho técnico, né? Aqui seria a vista frontal e aqui, ó, do lado direito aqui, a vista lateral, né? Então, com a vista frontal, a gente consegue, né, imaginar e perceber o parâmetro, né, de construção da infra da linha de transmissão, né? Que é a faixa de servidão, né? Então tem que ter em mente que tem que haver a faixa de servidão e tem que ter em mente, olhando na vista lateral, né? Agora, a gente olhando para o slide aqui na vista lateral, o que importa é só o parâmetro distância do cabo, né? Do isolador de disco mais baixo aqui até o solo. Então, essa distância, a priori, a princípio, ela é em relação ao solo. E como, né, até eu me lembro, uma vez eu vi uma casa, uma vez eu vi um galpão e também uma casa, né, era uma chácara, e ela ficava exatamente abaixo da linha de transmissão. Eu falei, não, cara, você tá louco. E eu imaginando que aquilo era irregular, mas existe, né, existe é, precedente para isso. Professor, Sim, pois não, pode falar, Gabriel. aquela invasão ali abaixo da rodoviária de Goiânia, Ah, tem uma linha de 138 passando em cima daquelas casas lá também. é o caso. Não, eu olhava. Eu acho que eu sei onde que você está falando ali. Não, tem uma também, quando eu venho ali do Charuri ali.
Quando eu pego um caminho alternativo, moço, eu passo por um monte de linha de transmissão, aí é galpão, é casa, né, estabelecimento comercial, né? Ali no Novo Mundo ali tem uma empresa, não sei se eu comentei com você, tem a empresa, a Cell Engenharia, né? Ele fica, ela fica praticamente dentro ali no espaço onde fica a linha de transmissão, né? Então, esses parâmetros aqui, ó, locais acessíveis apenas para pedestre, onde circulam máquinas agrícolas, aí, rodovias e ruas e avenidas, né? Isso aqui eu sabia que tinha. Ferrovias não eletrificadas, ali no Recife, ali, entre Recife, é, aí passa por Olinda, né? É Olinda, Recife, e aí tem um local lá, até eu já prestei serviço lá, chama Porto de Suape. Aí tem uma parte que é ferrovia eletrificada, né? Normal, e a outra parte é até uma locomotiva a diesel. Se eu não me engano, ela é a diesel. Até quando você entra nela para ir para o Porto de Suape, né? Parece até que você está entrando num caminhão, né? Ou você sente o fedozão do diesel ali moendo 12, né? Então, existem esses parâmetros, ó, ferrovias não eletrificadas, no caso seria esse caso lá, né, que vai lá para o Porto de Suape, e ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação. Aí, basicamente, é aquelas que tem o pantógrafo, né, que é aquele que é basicamente, se eu não me engano, é média tensão que energiza esse metrô, eles chamam também de metrô de superfície. Aí, ó, suporte de linha pertencente à ferrovia, águas navegáveis, igual a gente viu em slides anteriores aqui, né? Águas não navegáveis, linhas de energia elétrica, né? Ou seja, linhas que passam por baixo, ó, aí, linhas de telecomunicação, ó, aí, telhados e terraços. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, nah, não brinca. Então pode fazer igual aquele cara do meme lá, pode isso, né? Ah, Mari. Eu fiquei, não, eu piro. Imagina se uma linha dessa de transmissão cai em cima da casa. Além do o peso do cabo, a tração ser muito alta, não vai sobrar ninguém vivo, porque é o quê? 138, 230 kV, 500 e por aí vai. Olha, ó, paredes. E o engraçado é que, por exemplo, a linha de média tensão, as antigas aí, que é as tipo N, né, as normais, elas são modificadas para justamente eu não ter. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui a 06. Para mim, a pior coisa foi mudar a nomenclatura dessas normas aqui. Que a gente decora e elas são fáceis. Eu acho que na 06 tem. Se não tiver, tem na 05 aqui. Não, é na 05 mesmo. Uhum. Ó, igual aqui, né? Aqui simboliza um cliente, né, que tem uma subestação própria, ou seja, um contrato de demanda, né? Daí a gente tem aqui o perfil, né? Ó, tem a calçada, né? O poste. E essa daqui é uma rede tipo N, a rede normal. Então, ó, o cabo de média tensão. Ah, isso aqui pode. Deixa eu pegar o vermelho que fica mais. Uma cor mais. Então, o cabo, né? Tem aqui a fase. A mais próxima da do meio, a do meio e a mais longe da do meio. Essa nomenclatura que o pessoal usa.
Então, você tem essa distância vertical, né? Faz de conta que tá linha reta, viu? Eu só consigo fazer linha reta, né? Usando ou uma régua, né? Ou o AutoCAD aqui. Faz de conta que é linha reta aqui. Então, essa distância vertical aqui, ó, ela não pode ultrapassar o limite da propriedade. Piorou aquelas casas, igual a gente tem ali em Trindade, por exemplo, né? Que ela fica praticamente na porta da rua. Ali no Jardim Novo Mundo, tem uma rua lá ali perto da Cel Engenharia, que a calçada é bem curta. Tem uma parte lá da calçada, tem até uma igreja mórmon lá perto, que para você passar por um poste lá, você tem que literalmente, você quase esfrega as costas no muro lá da propriedade lá. Aí, essa distância vertical aqui, ó, ela não pode ultrapassar os limites da propriedade. Não é esquisito, né? Uma linha de transmissão pode passar por cima, né? Mas uma de distribuição não pode. Aí por isso que vamos supor que o muro, né, da propriedade fosse aqui, ó, exatamente a distância, né, onde vai passar a distância vertical vai ficar alinhada aqui. Aí o que que eles fazem? Eles colocam a cruzeta, né, aqui vai estar no modo N. Eles colocam ela no modo ou M, né, meio beco, ou então no modo B, beco total. Aí o meio beco, né, você vai ter só uma pontinha suficiente para ele sair dessa distância vertical aqui. E tem a beco total, em que você coloca a cruzeta, a última furação dela, bem aqui no poste. Então a gente tem as N's, né, N1, N2, N3, né, conforme a construção que a gente vai ver melhor em projeto, né? Tem a meio beco, que aí geralmente eles colocam uma mão francesa perfilada, uma grandona, porque nessa daqui na N, ó, tem duas mãos francesas aqui para ajudar na estabilidade, né? Mas existe algumas construções aí que o pessoal coloca duas mãos francesas dessa menor aqui, ó, bem aqui. Nessa distância, ela é menor do que a mão francesa perfilada, é porque na mão francesa perfilada uma parte dela são duas, ele pega a mão francesa assim, ó, e dobra ela, faz uma dobra, né? Aí ela vira duas. Depois, eles abrem ela aqui, ó, como se fosse a casca de banana aqui, ó. Aí ela fica nesse perfil aqui, ó. Ela fica chata aqui na ponta, onde eu tenho a furação para colocar aqui no poste. E eu tenho a outra parte aqui que ela fica mais, ó, eles abrem ela assim, ó, aí depois ela fica em formato L, igual aquela haste de aterramento tipo cantoneira, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu mostrar o restante aqui. A gente fechar aqui. O trem ficou aqui no meio. É só um pouquinho, gente. O pente aqui ficou no meio do minuto. Deixa eu ver se deu certo aqui. Já que a gente fecha aqui, Gabriel. Hoje é 10. Então, se não me falha a memória, a próxima matéria, ou ela é manutenção do CEP, ou então ela é manutenção predial ou industrial. É uma dessas duas, eu vou dar uma olhada no Eu, cronograma aqui. eu acredito que seja manutenção Predial, elétrica predial industrial. é porque tem, dependendo da unidade, eles colocam todas as do CEP tudo alinhada. Mas eu acho que vai ser essa mesmo, hein? Deixa eu ver, hoje é 10, né?
Oh, e a aula presencial lá de instalação do CEP, como é que foi? Infelizmente foi só uma, né? Porque Né, eu vi lá que era só uma. Eu até falei pro. Gente, esqueci o nome dele. o É, Lúcio. não, também para ele. Eu tive que mandar um material e assim, dá para ter mais aulas, né? O problema do CEP é porque ele precisa o quê? De uma infraestrutura. Eu não sei como é que tá o Charuri. Mas eu sei que o Ítalo Bolonha, eu sei que ali na Vila Canaã, eles têm até uma estrutura muito boa, assim, para você treinar, né? Para você fazer instalações, né? Porque o bom é você estar ali treinando, né? Eu mostro aqui cruzeta, né? Mão francesa plana, mão francesa perfilada e por aí vai, né? Mas o bom é o quê? Você pegar no material, é você ir ali na rede ANAN, fazer a instalação, né? Ver qual que é a lógica. Um poste de seção circular, por exemplo, você tem uma cela que é para evitar, né, da cruzeta ficar balançando ali, dançando ali no poste ali, né? Então, o duro é isso, né? Quando tem só apenas uma aula, né, ou poucas aulas, fica difícil, né, nesse sentido. A gente fez treinamento com o DAC, tá? A gente fez Ah, procedimento de abertura e fechamento das chaves, mas não, e realmente lá o ainda está bom é que faltando. Tá faltando estrutura mesmo. Lá não tem uma variedade grande de estrutura para a gente treinar. Não, e o bom é que vocês já, como se diz, já pegaram já a manha, porque em manutenção do CEP, basicamente são as 5 regras de ouro. Basicamente é isso. Então, aqui, ó, só fazendo o último overview aqui, ó, para cada item desse, ó, a gente tem, ó, a figura, né, que tem lá no final da NBR 5422, né, e os critérios de projeto. Sempre se a linha é maior que 87 kV, utiliza essa fórmula, né, e essa construção. Se ela for maior, né? Se ela for menor ou igual, utiliza esse outro parâmetro aqui. E é em toda norma, ó, aqui, ó. Esse que foi em pedestres, né, locais aí onde circulação de pedestres, aí, ó, locais onde circula máquinas agrícolas, né? Aqui, ó, o eixo da rodovia e tal. Pode ser aplicada não só de máquinas agrícolas, acho que eu passei ele, eu pulei o slide. Acho que eu devo ter pulado. Pulei. Já foi para direto ruas, rodovias, né, e avenidas, né? Então, é a mesma ideia aqui. Aqui eles colocaram um terreno acidentado, né? Mas para simbolizar, né, sempre a distância do cabo mais baixo aqui de energizado. A gente tem o parâmetro, aí travou aqui. Ferrovias, olha, ó, não eletrificadas, né? Sempre essa distância em relação, aí no caso aqui, ó, em relação ao solo, não é em relação à locomotiva. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, né? Porque a locomotiva, eu sei que tem uma padronização de altura, né? Mas creio eu, como é uma fórmula matemática aqui, né? Creio eu que ela está levando em conta também o tamanho, a altura média das locomotivas aí, né? Deixa eu ver o que mais. Olha, travessias, águas navegáveis, igual mostrei lá na foto, né? Aí tem os parâmetros aí, né? Sempre se é maior que 87 kV ou se é menor ou igual a 87 kV, sempre. Vamos chegar até o último aí, daí a gente finaliza aqui por hoje. Aí o outro parâmetro aqui, ó, travessia de linhas de transmissão ou de telecomunicação, né? Então, mostrando aqui e lembrando que se foi uma rede, uma rural de média tensão, ou até uma de rede urbana, né? A linha de telecomunicação, ela é compartilhada logo aqui abaixo, ó.
abaixo, aqui ele pegou a cota aqui, ó, na cabeça do poste. Mas geralmente a linha de telecomunicação, ela fica aqui abaixo, aqui, ó. Se eu não me engano, ela fica abaixo da baixa tensão, onde é o local, né, a faixa aqui é alocada para ela, né? Então a distância vai ser muito maior, ó. Eles setam sempre a cabeça do poste onde está a infraestrutura. Em rede de média tensão, a infraestrutura fica mais ou menos aqui, né? Na metade do poste. Em linha de transmissão, ela fica aqui, unida aqui com um cabo de aterramento. Vamos ver, só falta mais alguns parâmetros. Aqui, ó. Esse daqui que eu fiquei besta na hora que eu vi. Ah, então, né, telhados e terraços. Não fala telhado de quê, né? Para justamente abrir precedente. Ó, pode ser telhado de uma casa, pode ser telhado de um estabelecimento comercial ou, né, de um industrial aí. Ou seja, uma edificação aqui. Então, ó, sempre, ó, aqui seria o ponto mais alto, né? Dependendo do tipo de construção, aqui, ó, da cumieira da casa até o cabo energizado mais baixo. Esse daqui também, ó, aqui é mais para rede urbana, né? Onde você tem ó, as construções aí verticais aí, né? Aí, ó, existe esse diâmetro aqui, ó, que não pode passar justamente em função do campo eletromagnético, né? O raio de risco e o raio da zona controlada, né? Na verdade, esse D é em relação ao raio da zona controlada, né? Nem do de risco. Porque do de risco, o campo eletromagnético ele chega, né? Então é o raio da zona controlada. Falta acho que mais dois parâmetros aí, ó. Instalações transportadoras. A única que assim que eu lembro de cabeça é um teleférico, por exemplo, né? É o único que me vem à mente aqui, ó. Instalações transportadoras, né? Pode ser uma instalação fabril aqui, né? Mas não, eu não tenho aqui de cabeça aqui nenhuma em mente aqui, não. Só o teleférico, que basicamente é o que é entretenimento, né? Pelo menos os que eu conheço, é entretenimento aqui. Eu acho que no Rio de Janeiro tem, acho, não tenho certeza. Posso estar falando besteira. Aí sempre, ó, sempre esses parâmetros, ó. Maior que 87 kV ou menor ou igual a 87 kV. Ó, esse aqui é o último aqui, ó, rodovias, ó, rodovias e ferroviários, né? Então, ferrovias, eu estou imaginando que é a distância o quê? Lateral aqui, né? É óbvio que o isolador ele não fica desse jeito aqui, ó, ele fica, vamos dizer que em linha reta aqui, ó. Mas é para mostrar. E esse D aqui, ó, é em relação, isso aqui seria a cadeia de isolador e esse aqui é o cabo energizado, viu? É lógico que aqui no desenho eles extrapolam, eles exageram para justamente esse ponto aqui é o PE lá, lembra lá em NR10, né? Ponto energizado, esse aqui é o PE. Então é isso, pessoal. A gente passou aqui 1 minuto já do horário aqui. Eu vou parar o nosso compartilhamento aqui. E aí eu vou dar uma finalizada aqui nas correções, né? Vocês desculpa, eu estava corrigindo aqui. Daí eu vou olhar aqui para ver se registrou, né? Que na hora que o servidor caiu aqui, aí como fica tudo na nuvem, né? Aí eu não sei se o que eu estava corrigindo registrou aqui. Pelo menos eu deixei várias abas aqui abertas. Justamente, eu carreguei, né? Aí eu vi que a internet caiu. É por isso que eu dei uma demorada para entrar aí. Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula aí, que provavelmente é instalar manutenção predial e industrial. São as matérias de manutenção. Ok, professor, boa noite, viu? Boa noite, fiquem com Deus, pessoal.